Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Você precisa concordar comigo que o assunto que está mais na moda ultimamente é a tal da inteligência artificial. Eu não tô aqui para falar se é seguro, se não é, se é confiável, se não é, mas o fato é que se ele é usado para tanta coisa assim, por que a gente não usa ele também para aprender inglês? É isso mesmo! Hoje eu vim aqui mostrar que dá para você aprender inglês usando a inteligência artificial, seja melhorando a sua escrita e leitura, seja tendo com quem praticar uma conversação. Então, se você está duvidando que o ChatGPT não é só para as coisas que você tem feito e ouvido ultimamente, mas que ele também pode ser utilizado para praticar inglês, então fica aqui até o final que eu vou te mostrar algumas ferramentas bem úteis. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui falando de um aplicativo que eu achei muito show. O nome dele é Falou, ou mais exatamente, Falou, o melhor app de inglês. Um pouquinho humildes, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu gostei muito dele porque a principal vantagem é que você pode praticar a fala em inglês. E ele ainda te fornece algumas jornadas específicas para aprendizado. Assim que você entra no aplicativo, você precisa definir o seu nível no inglês, o que você pretende aprender ali, se tem alguma área específica que você quer melhorar no inglês, e quanto tempo por semana você tem para dedicar para o estudo. Tudo bem que várias partes são pagas, mas de repente se você está aí querendo aprender inglês e não tem uma grana para desembolsar num curso, vale a pena você pagar uma ferramenta como essa que não sai tão caro, mas você também pode aproveitar as partes gratuitas. E aí já dá para pegar algumas dicas bem interessantes. Então eu vou te mostrar um pouquinho aqui como ele funciona. Quando você passa aquela configuração inicial de quais dias você tem para aprender e tudo mais, já aparece uma seção chamada Cursos, e uma das sessões é gratuita, que é a seção no trabalho. E o legal dele é que você pode fazer, como eu falei, esse exercício de prática de conversação. Thank you for the opportunity. Então você fala e ele analisa como foi a sua pronúncia e ele te dá uma nota ali já na hora se a sua pronúncia foi boa, se foi ruim. E aí você pode continuar uma conversa em que ele vai te dizendo as frases e fazendo as perguntas. Por exemplo, agora apareceu aqui uma frase pedindo para contar um pouco sobre mim. Então, I'm a really hardworking person and a great communicator too. Falou certinho, então ganhei uma nota boa. I'm a really hardworking person and a great communicator too. Muito bom, porque você também pode se ouvir falando inglês quando você acerta bem. E esse foi só um dos exercícios que é um exercício de conversação, mas também tem outras opções para você escrever. Então eu achei bem interessante esse aplicativo. Mesmo que a maioria seja paga, já vale a pena por essa categoria no trabalho. Além disso, tem uma seção que é chamada de palavras. Nessa seção você consegue aprender algumas palavras essenciais, principalmente, palavras de comidas e tudo mais. Então, só para te mostrar aqui rapidinho. Está ensinando a falar yes. Como se fala sim? Então eu vou responder aqui yes, que eu acabei de aprender. Então é uma prática aí para você ver se você compreendeu bem a forma de falar, uma palavra específica, é bem útil para você conseguir aprender palavras-chave. Para finalizar sobre esse aplicativo, essa opção aqui, Jornadas, te dá algumas dicas para temas específicos. Então, por exemplo, aqui, os primeiros que ele aparece são visitando um novo restaurante e pegando um táxi pro hotel. Vamos entrar aqui no visitando um restaurante para a gente ter ideia do que ele vai falar. Então, olha que legal, ele te dá uma frase e você tem que ler essa frase em voz alta. E na hora que você lê em voz alta, ele já te mostra quais palavras você errou na pronúncia. E você já consegue ver também, antes de pronunciar, qual é a pronúncia correta. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, no yesterday, para ver como que seria a pronúncia disso. Yesterday. Você já consegue percorrer todas as palavras para entender como pronunciar. Então, eu vou fazer o teste aqui e pronunciar essa frase como ele pediu. Yesterday, I decided to try a new restaurant. Aí, ótima pronúncia, ganhei 3 estrelinhas. A pontuação vai até 3, então acho que tá bom, né? É, tá bom. O que eu achei mais interessante desse aqui é que ele tem várias opções para você praticar o inglês, e principalmente essa parte dos jornadas, em que ele te corrige ali, ele vê quando a sua pronúncia está errada, né? Então eu vou dar um outro exemplo, falar aqui bem erradinho na pronúncia para ver o que ele diz. I walked inside and was greeted by the host. Então, olha, ele já me deu, tudo bem que eu errei mais coisas, né? Mas ele já me falou que eu errei no walked e no host. Aí eu posso, então, de repente, revisar quais são as palavras, eu posso clicar nelas e ver a pronúncia correta. Walked. E também ele já me diz algumas formas de usar essa palavra, então eu achei bem completinho. Empolgante! O outro aplicativo é o Wells Speak. Logo que você começa, ele te dá um testinho rápido de uma frase só, para ter uma ideia de que em nível de fluência você se encaixa, e aí funciona mais ou menos da forma como o app anterior. Você define quanto tempo você tem para estudar por semana, mais ou menos ali você pode definir qual é o seu nível do inglês, mesmo que ele tenha te dito no exemplo da frase, e também especificar para que fim você quer aprender inglês, se é para uma viagem, se é para estudar. Claro que esse app é pago, vamos combinar assim, que não é o app mais caro que você já viu aí na sua loja de aplicativos, te ajuda a praticar bastante e também pegar mais fluência na língua. Você pode escolher praticar lições diárias, melhorar a pronúncia
e estudar por tópico, além do que eu achei mais show, que é estudar para uma certificação, por exemplo, TOEFL. Além disso, você também tem um vídeo de introdução para cada uma das lições, então você consegue aprender um pouco da gramática, né, um pouco da teoria sobre aquilo que você vai escrever, para conseguir juntar todas as peças e lembrar mais fácil depois na hora que você for falar o idioma. Então, para te dar um exemplo aqui, eu vou entrar nesse Improve Pronunciation, para a gente melhorar a nossa pronúncia. Eu só achei ele um pouquinho lento na hora de acessar, mas se você aí teve a curiosidade de acessar ele tem 7 dias para uso gratuito, né, para teste. Deixa aí para mim nos comentários se você teve alguma dificuldade ou não. Então eu já comecei aqui para ver como era o aplicativo, eu estou indo aqui para o Day 2, Warming Up. Como eu falei, ele já te dá aqui um tutorial, por exemplo, ele vai explicar os schwa sounds. Então ele carrega um vídeo do YouTube ali mesmo, do próprio canal desse Elsa. In this video, you're going to learn about a special vowel called schwa. It sounds like this. Aliás, eu já te expliquei isso aqui nos shorts, então acessa o canal por aqui, dá uma olhadinha lá no vídeo que fala sobre schwa, que eu te dou bastante dicas sobre isso. Eu vou aqui para o exercício direto sobre esse schwa sounds. Então ele aparece um vídeo de novo, e ele dá toda uma explicação ali de como funciona e tudo mais, e eu posso seguir para a lição. Common Word Stress Patterns. Advanced. Aí ele vai me dar algumas palavras ali para eu treinar a pronúncia, né? E são palavras que juntam esse schwa sounds, que é, por exemplo, o caso do advanced. Então eu vou falar aqui errado, só de brincadeira, para ver o que ele me diz. Advanced. Ó, eu falei advanced, ele já me deu um erro ali dizendo que eu tenho que pronunciar um pouco mais forte a segunda vogal. Claro que não foi só isso que eu errei, mas já dá para você ter uma ideia também, principalmente pela repetição do aplicativo, como se pronuncia. Então, vamos para a forma correta. Advanced. Muito bom. É claro. Essa próxima é mais para você praticar a escrita e a leitura, que não é nada menos importante do que a conversação, do que a fala. O nome do app é Wlingua. Ele te permite aprender a escrita e os conceitos de acordo com o nível que você selecionar de fluência. Tem lição sobre Present Perfect, sobre Modal Verbs, sobre Adverbs. Então tem bastante opção aí para você praticar. Eu achei bem interessante. Vou entrar aqui um pouquinho para te mostrar. Eu estava brincando aqui com a lição de Present Perfect. Você pode ver que no meu tá Elementary. Então vamos para o Present Perfect. Ele dá ali um exercíciozinho de você colocar as letras em ordem. Claro que teve uma explicação antes disso, é que eu já estou aqui mais à frente. No Present Perfect, a gente sempre usa o auxiliar to have como o verbo principal. Então, no caso, o primeiro vai ser aí o have. E aí, ele vai te dar a tradução embaixo para você tentar entender qual verbo que você tem que colocar. Então, eu visitei este parque de diversões todos os anos, desde que eu tinha 5 anos de idade. Então, se eu visitei, I have visited. Então, vamos marcar aqui, I have visited. Mais um exemplo. Kevin hasn't ordered food yet. He wants to eat chicken soup. E aí ele está querendo que eu coloque a forma estendida. Então eu tenho que colocar aqui o quê? Has not. Muito bem. Eu achei bem interessante para você poder praticar a escrita e a leitura, como eu comentei. Então fica aí de dica também para você que está tentando melhorar a sua fluência no inglês. E bom, como prometido, vamos falar agora então do tão amado ChatGPT. O mais interessante do ChatGPT é que você pode falar tanto em português para tentar entender como é a tradução para o inglês, seja de palavras, de frases, além de poder conversar com uma ferramenta, fazendo perguntas, recebendo respostas e assim por diante. Só tem que ter um pequeno cuidado com isso, primeiro porque a gente sabe que a ferramenta não é 100% confiável, e segundo, porque mesmo que você fale errado, ele já corrige a sua frase na escrita. Outra coisa interessante é que você pode pedir para ele corrigir a sua pronúncia. Vamos ver um pouquinho aí então o que dá para fazer. Hi, how are you? Ele já converteu para Hi, how are you certinho, sem nem precisar de alguma ferramenta que incluísse o inglês ou alguma coisa assim. Então eu posso mandar essa mensagem e ele já vai me mandar aqui dizendo que não tem sentimentos, mas que ele está lá para ajudar. E ele pergunta como ele pode ajudar. Traduza a frase eu estou gravando um vídeo para o YouTube em inglês. I am recording a video for YouTube. Você pode ter tradução de palavras ou de frases e assim melhorar também o seu vocabulário. Por exemplo, se eu não sei como se fala, sei lá, almofada em inglês. Como se fala almofada em inglês? E você pode também escrever, né? Eu estou usando o ditado para ir mais rápido aqui. A almofada se traduz para o inglês como pillow ou cushion, dependendo do contexto. Geralmente pillow é mais comum para se referir a uma almofada utilizada para dormir, enquanto cushion pode ser mais usado para almofadas decorativas ou para sentar. Então ele te dá até uma explicação ali sobre a forma de usar cada uma, então eu achei bem interessante. Vou pedir para ele me ajudar a pronunciar pillow. Pode me ajudar a pronunciar pillow em inglês? Eu usei o ditado porque eu já conheço a palavra pillow, mas eu poderia também ter usado a escrita ali, copiando simplesmente o nome que ele colocou na resposta anterior. Então ele dá toda uma explicação ali, ó. Divida a palavra em 2 sílabas, pillow,
Comece com o som PIL, que é parecido com o som PIL em pilots. Em seguida, termine com o som low, que é parecido com o som low em loud, em inglês. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Juntando tudo, deve soar como pillow. Pillow. Ele está focando aí nesse duplo L, que tem um som mais alongado do que o L normal. E por último, também posso pedir para ele explicar alguma coisa em específico em inglês. Pode me explicar o que é present perfect em inglês? Ele só entendeu errado o ditado ali, mas vamos corrigir na escrita para present perfect. Então, olha só, ele te dá toda uma descrição ali, uma explicação do que é o Present Perfect. E te dá vários exemplos também. Ele fala que você pode utilizar para ações concluídas no passado, para falar sobre experiências de vida, ou então para falar que ações que aconteceram num período indeterminado no passado e que ainda tem relevância ou que ainda acontecem no presente. Então ele dá uma explicação ali bem completinha para você sobre o Present Perfect. Eu achei bem interessante. Claro, como eu falei, não dá pra gente confiar 100% do tempo, mas é bom para você ter uma ferramenta adicional no seu aprendizado. Achei bem bacana. Acho que vale aquele like, hein? Esse vídeo foi bem cheio de dica boa. E também ativa as notificações se você é novo por aqui. Comenta aí contando o que você achou dessas ferramentas, se já tinha utilizado alguma delas para aprender inglês ou se ainda pretende usar. E deixa também alguma sugestão de vídeo, caso você queira ver algum conteúdo específico por aqui, eu posso trazer para você esse conteúdo com mais explicação, mais detalhamento. Toda segunda tem vídeo novo no canal, além dos shorts com dicas rápidas de pronúncia e de palavras específicas em inglês, que vão acontecendo no decorrer da semana. A gente vai ficando por aqui, mas eu tô deixando 2 vídeos aqui do ladinho para vocês, assim você não precisa sair do canal. Tem também os vídeos da descrição e dos cards. See you in the next video!